A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Queridos, a palavra está nesta manhã em 2 Reis, no capítulo 20. Diz assim a palavra do Senhor a nós nesta manhã. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E assim Ezequias chorou muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Isaías, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Queridos, nesta manhã nós ouvimos a palavra de Deus que nos conforta, dizendo que Deus ouviu a oração de um servo. Deus ouviu a oração de Ezequias. Ao mesmo tempo que o profeta Isaías, foi ordenado a ele que dissesse que Ezequias colocasse a sua casa em ordem, arrumasse tudo que ele tivesse que arrumar, porque ele morreria. Nós vemos mudar então uma circunstância, aquela que Deus mesmo havia dito para o profeta. Essa circunstância mudou, ainda mesmo sem o profeta ter saído daquele lugar, ter saído daquela casa. Então, eu gostaria de compartilhar com os queridos ouvintes nesta manhã o poder da oração, algo que Deus nos deixou. Gosto muito de um texto que diz assim, que Jacó, quando estava fugindo do seu irmão Esaú, ele adormeceu sobre uma pedra, e diz assim a palavra de Deus que ele teve um sonho, uma visão, que os anjos, eles subiam numa escada aos céus e eles desciam, ou seja, eles levavam e traziam algo dos céus. Nós podemos observar na palavra de Deus que Jesus mesmo nos deixou uma oração. Ele nos deixou a oração do Pai Nosso. E ele mesmo sendo Filho de Deus, descendo à terra em carne, ele sofreu as angústias deste mundo, mas Jesus nunca deixou de orar. Jesus, ele subia no monte, Jesus, ele orava com os discípulos, Jesus levantava o pão e dava graças. Diz a palavra de Deus que Jesus, foi ao Getsêmani, e quando ele foi ao Getsêmani, a alma dele se entristeceu até a morte, ele disse aos discípulos. E ele pediu que os discípulos ficassem, então, os 3 discípulos vigiando, porque ele oraria ao Pai. A palavra de Deus nos diz assim que nós devemos entregar a Ele todas as nossas ansiedades, as nossas angústias, as nossas petições, porque Ele tem cuidado de nós. Ontem, eu até estava viajando com meu pai e eu dizia a ele assim que, daquele versículo, até no sono Deus dá aos seus amados. Mas é tão importante que nós falemos a Deus, é tão importante que nós apresentamos a Ele todas as nossas necessidades. Mas às vezes nós podemos dizer assim, mas o Senhor não conhece todas as circunstâncias? Queridos, há circunstâncias que nós podemos orar que elas jamais serão mudadas. O sol sempre estará nascendo todos os dias. A lua sempre estará todas as noites.
Algumas circunstâncias, elas nunca poderão ser mudadas, mas outras, queridos, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, elas podem ser mudadas. Eu quero dizer nesta manhã que muitas vezes você pode estar passando por algumas lutas, aflições, mas nós temos um Deus que desceu na terra na forma de homem, que também sentiu tristeza até a morte, que também se angustiou, que suou lágrimas de sangue e que orou ao Pai. Mas, no entanto, Jesus disse: não se faça a minha vontade, mas a tua. Vejamos aqui que Deus pode nos livrar da morte. Através da oração, Ele prolongou a vida de Ezequias por mais 15 anos. Então, voltando às palavras de Jesus, Deus, Ele diz assim que o Senhor, Ele é Pai. E que se nós pedirmos, Ele nos dará. E se nós buscarmos, nós encontraremos. Se nós batermos, a porta se abrirá. Esta palavra está em Mateus 7:7, porque o Pai, mesmo sendo mal na terra, Ele sabe dar boas coisas aos seus filhos. Mas algumas vezes, as pessoas dizem assim: nossa, como Deus permitiu certas catástrofes, como Deus pode ter permitido, muitas vezes, muitos deslizamentos, muitas coisas ruins. Mas, bem na verdade, nós podemos perceber também que às vezes a participação de Deus nas nossas vidas, ela é às vezes limitada. Muitas vezes o ser humano, ele quer viver por si mesmo, ele quer se divertir, ele quer proporcionar na vida dele tudo aquilo que ele quer. E ele se esquece de Deus, deixa Deus de lado, deixa de orar, deixa de buscar o Senhor, procura outros deuses, outras coisas, busca a si mesmo. E aí depois, quando as coisas às vezes ruins acontecem, nós colocamos toda a culpa em Deus. Mas será que nós deixamos o governo de Deus estar sobre as nossas vidas? Será que nós pedimos a Deus? Será que nós clamamos a Deus? Diz a palavra de Deus também, em Tiago 4:3, que não necessariamente é somente nós pedirmos, mas nós temos que saber como pedir com sabedoria. Porque se nós pedimos mal para nós gastarmos com os nossos próprios deleites, nós não vamos receber, não é verdade? O pedido, nós não vamos receber aquilo que nós pedimos. Mas a palavra de Deus diz em Lucas 11:10, que todo aquele que pede, ele recebe. E todo aquele que busca, ele vai encontrar. Nós vemos vários exemplos na Bíblia. O exemplo de Ana, que não podia ter um filho, mas ela orou incessantemente ao Senhor e Deus lhe deu um filho. Nós vemos o exemplo de Jonas, que ele estava numa situação de aflição dentro da barriga de um peixe, e ele orou ao Senhor de dentro das profundezas, das entranhas, da escuridão, e Deus o ouviu. Nós ouvimos o exemplo de Ezequias, que orou a Deus, que estava sentenciado de morte, mas que Deus lhe deu mais 15 anos e ele viveu. Nós vemos o exemplo de Jesus, o próprio Filho de Deus na terra, que orou ao Senhor, pedindo a Ele que passasse dele aquele cálice, Jesus orou na multiplicação dos pães e Deus fez uma multiplicação dos pães. Deus fez a multiplicação dos peixes. Deus ouviu muitas vezes o Senhor Jesus na face dessa terra, mas algo Ele não pôde mudar, Porque Jesus pedia: Senhor, passa de mim esse cálice, eu não quero morrer desse jeito, Mas o Senhor não passou esse cálice. Por amor de nós, Jesus morreu. Jesus enfrentou esse sacrifício de cruz. Então, nós devemos apresentar a Deus as nossas orações. Algumas podem não ser mudadas, mas muitas circunstâncias na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, elas podem ser mudadas. É importante, quando orarmos, nos colocarmos na presença de Deus verdadeiramente. Jesus nos dá outra dica, para que nós possamos não ser como os hipócritas, que querem orar nas esquinas, em pé, nas sinagogas, não é verdade? Se aparecer, ser visto pelos homens, Mas nós devemos orar a Deus com humildade, nós devemos pedir ao Senhor,
né, que Ele nos ouvirá. Deus, Ele ouve a oração dos seus filhos. Nesta manhã eu quero dizer para você, né, que está aí muitas vezes angustiado, está muito triste, você que é mãe e às vezes está com os seus filhos, né, numa preocupação, você que é pai de família e às vezes está numa preocupação de prover os bens para a sua família, você muitas vezes que está sendo injustiçado. Eu quero dizer a Deus, apresente ao Senhor as suas petições, porque Ele é capaz de mudar o cativeiro. Diz a palavra de Deus aqui, que Deus, né, mudou o cativeiro de Ezequias. Deus mudou a sentença que tinha dado a ele. E diz ainda no versículo 5, ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas. Querida, nesta manhã, Deus vê as tuas lágrimas. Querido, Deus vê as tuas lágrimas, né? Deus vê as lágrimas daqueles que estão aflitos, daqueles que têm o coração contrito na presença do Senhor. Então fique nesta manhã com esta palavra. O choro, ele pode durar sim uma noite, mas a alegria, ela vem ao romper da manhã.